Fala pessoal, tudo bem com vocês? William e Renato Augusto, será que jogam contra o Flamengo? E no fim de semana, será que o camisa 10 está de saída? De novo esse papo? O Luan foi confirmado no Peixe. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Vamos passar as notícias do Corinthians depois da pancada sofrida na derrota diante do Flamengo, juntando os cacos, né? E tentando ver o que resta pela frente para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Obviamente tem que encarar esse jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro e tem que buscar o resultado, né? Faz parte a gente, como analista, dizer que é muito difícil pelo contexto, pelo ambiente, pelo time do Flamengo, pela vantagem, obviamente, mas é claro que lá dentro, internamente no Corinthians, esse mesmo Corinthians já deu tantas reviravoltas, né? Já conseguiu tantas viradas, e o futebol permite isso, né? Então tem que acreditar. Torcedor, clube, todo mundo tem que acreditar, não tem jeito. Fazer um 2-0, quem sabe, ou vencer por 2 gols de diferença, levar para pênaltis, apostar no gigante Cássio, aquela coisa toda, é isso que tem que fazer. Agora, tem algumas questões que ficaram do jogo e que precisam ser trabalhadas até a próxima terça-feira. Já é na terça-feira já esse resultado e ainda tem o brasileiro, porque o Corinthians está perseguindo o Palmeiras, não pode deixar disparar. Tem o Avaí sábado em Florianópolis. Existe uma expectativa do Renato Augusto voltar para o jogo contra o Flamengo. Só que tem o seguinte, né, gente? O cara não joga há 13 jogos. Desde o dia 19 de junho, se eu não me engano. A gente está falando aí de 2 meses praticamente, sem entrar em campo. Que ficou trabalhando a sua lesão na perna, uma lesão complicada, difícil. O próprio fisioterapeuta chegou a dizer que o Sérgio Ramos ficou 5 meses fora por conta dessa lesão, que não é necessariamente uma lesão, ele ficou com um desconforto que poderia configurar uma lesão, enfim, um trabalho todo especial fez o Renato Augusto. Não dá para começar com ele simplesmente no jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, depois de tanto tempo fora. Então talvez exista a expectativa dele ser aproveitado alguns minutos no jogo contra o Avaí em Florianópolis. E mesmo assim, nada indica que ele esteja numa condição ideal logo na próxima terça-feira. É que não tem muito o que fazer, né? É óbvio que o Renato dá mais qualidade, é óbvio que se puder contar com o Renato, vai ser um acréscimo. E o William, hein? Além do Renato Augusto, o camisa 10 também pode ser que retorne. Ele que teve um problema no ombro, ficou de fora de alguns jogos, voltou com uma proteção, voltou a sentir, o Vitor Pereira disse que ele não estava 100%, aí ele sofreu uma tendinite no músculo posterior da coxa, foi tirado do jogo e está fazendo um trabalho também para voltar contra o Flamengo. Então dificilmente o William, que estava jogando, né, pelo menos de uma forma mais recente do que o Renato, se colocar ele contra o Avaí pode ser que gere um desgaste, então é melhor preservá-lo para o jogo de terça-feira. O momento técnico do William pode não ser bom, mas vimos, depois do jogo da quarta, que o William, em potencial, em qualidade técnica, a gente sabe que ele tem a capacidade para resolver jogos, né? Que ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu no Corinthians, mas se tem um cara ali com essa capacidade, é justamente o William. Então, se ele retornar na terça-feira, é mais uma boa notícia, mais um reforço para a equipe do Corinthians, para o técnico Vitor Pereira. E tem a questão do Maicon ainda, né, que também saiu por uma pancada ainda no primeiro tempo. Provavelmente é outro que seja preservado no fim de semana e jogue na próxima terça-feira. Bom, tem uma notícia que ainda não virou uma notícia, né? Ela ainda está no campo da especulação. Porque o Vampeta, que trabalha na Jovem Pan, ídolo da nação alvinegra, que foi jogador, seleção brasileira, hoje é comentarista, ele deu uma notícia durante o dia dizendo que, novamente, mais uma vez, pessoas ligadas ao William revelaram que ele cogita deixar o Corinthians. Todas as pessoas no entorno, é bom que se diga, negaram essa situação. O clube também nega qualquer proposta pelo jogador, mas que sondagens existem. O que o Vampeta trouxe? Que, por fontes do próprio Vampeta, algumas pessoas indicaram que o William cogita, no momento em que tiver uma proposta interessante, deixar o Corinthians. Então, assim, ele já cogitou em outro momento, por conta daquelas ameaças, né? Vocês lembram? Isso depende muito da família, e quando eu digo família, esposa do jogador, porque o pai dele tinha um sonho de vê-lo voltando ao Corinthians e ele realizou. E sempre que a gente pergunta para o seu Severino, né, o pai do William, ele diz que não ele não vai sair, que ele vai ficar e tudo mais. Mas internamente, né, dentro da casa do William, né, ele e a esposa, primeiro, naquela época das ameaças, ficaram muito preocupados. Mas ok, o fato passou e não tinha nenhuma proposta efetiva, né, para ele poder deixar o Corinthians naquele momento. Como não há agora, o fato é,
ele não está conseguindo jogar, ele está acumulando uma série de lesões, ele está sendo muito cobrado pela torcida que, enfim, que ele ama, que tem identificação, no clube que ele abriu mão de dinheiro para tentar jogar, e daqui a pouco esse desconforto pode fazer realmente com que ele deixe o clube. Mas, repito, não tem nenhuma informação concreta a respeito disso. O que há é uma informação trazida pelo Vampeta, de pessoas próximas ao jogador, e que pode acontecer porque a gente está em meio a uma janela e que se chegar uma proposta, o William pode acabar optando por deixar o Corinthians, porque o clima está um pouco desfavorável, né? Vamos combinar. Mas, por enquanto, ainda no campo da especulação. A outra informação é que o Luan foi confirmado no Santos, ainda não oficialmente, né? Resta apenas o anúncio, mas o Santos fechou com o Luan, aceitou o empréstimo de graça. Poxa vida. No Grêmio eu também aceitaria lá, né? Mas enfim, como o Corinthians busca uma vitrine, o Grêmio disputando a Série B provavelmente não seria interessante. O Santos, até o fim do Brasileiro, vai contar com o Luan, a gente ainda não sabe qual é o número da camisa dele. Ele vai jogar lá com o Corinthians pagando salário para ver se de repente ele rende alguma coisa, se valoriza. E depois o próprio Santos, de repente, resolva ficar com ele, outro clube se interessa. Enfim, é uma vitrine, é de graça. Quem ganha com isso, provavelmente, se ele jogar, né? O Santos, o jogador, e o Corinthians futuramente, quem sabe. Acho que foi um negócio assim curioso. Eu realmente nunca tinha visto nada parecido no futebol, mas foi uma atitude emergencial, né? O Corinthians não sabe mais o que fazer com o Luan. Resolveu fazer com que ele jogue. E já falei sobre isso, né? Numa tentativa até de recuperar o ser humano, porque todo mundo fala que ele é um trabalhador, que ele treina, chega no horário e tudo mais, mas para jogar, né? A cabeça parecia que não estava disposta, não estava legal. Então tomara que agora ele reencontre o seu futebol, aquele futebol que a gente já viu ele jogar. E aí, o que vocês acharam das notícias do Timão? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!